ou um guardião das mãozinhas. Para quem não sabe, chegou hoje, a nossa guardiã do tempo é aquela que faz a nossa organização com relação à gestão do nosso tempo. Então, ela auxilia com relação a quanto tempo nós vamos construir para cada dinâmica, ou se não tiver nas dinâmicas em si, vivências, seria o tempo todo. Nós temos de 10 às 11 horas da manhã do Brasil, né? De Portugal, se não me engano, das 14 às 15, mas eu não tenho certeza agora para me lembrar. Essa é a nossa guardiã do tempo. E a guardiã das mãozinhas é justamente para quando quem quiser falar, levantar a mãozinha, aí a guardiã das mãozinhas vai fazer, olha, tem uma mãozinha levantada. Essa é a organização. Então, teremos uma guardiã do tempo, quem poderia assumir? Teremos um guardião das mãozinhas? Sim. Eu posso ser guardiã das mãozinhas, Luciana. Agradecida, Luciana. Quem pode ser o nosso guardião ou guardiã do tempo? Ai, Jesus, pode ser eu, Zizi. Que bom, Cláudia, muito bem-vinda, fique tranquila, guardiã do tempo é muito bom, a gente aprende a gestar o tempo, você vai gestar muito bem, as mães têm essa capacidade, não que os pais não tenham também, porque eles gestam junto, né, compartilhando a aprendizagem, mas as mães têm essa capacidade nata. Então, deixa comigo. Bom, então, para começar hoje, nós estaremos com uma pessoa muito especial que já está aqui conosco, e todos nós somos muito especiais, mas hoje ela vai demonstrar sua especialidade, que é justamente uma pessoa muito querida dentro da comunidade de aprendizagem, como todos vocês são, que trabalhou com o projeto Âncora e que trabalha com a Escola Aberta, que é a nossa grande amiga, a Edilene Morical. Então, estou passando para você, Edilene, seja muito bem-vinda. Obrigada, Zizi. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Alegria estar aqui com vocês. Hoje eu estou no papel de convidada, espero contribuir. Como eu contei para a Zizi, hoje eu tenho um evento em São José dos Campos, inclusive o José Pacheco está lá. Ontem estivemos juntos também em Mogi, né, com a Tina, o pessoal aqui da rede, e eu tenho 2 horas de viagem até lá, então eu vou fazer essa primeira parte e vou ficar monitorando aqui o Waze e a questão do trânsito. Se preciso for, eu vou continuar, inclusive, dentro do carro, ouvindo vocês e compartilhando. Mas eu tenho aqui mais ou menos 40 minutos tranquilos para poder ficar com vocês, tá bom? Mas é uma imensa alegria, fico muito feliz. Eu já peço até desculpas para os colegas que já me ouviram tantas vezes falando do meu trabalho, da Escola Aberta, enfim. Espero contribuir com todos e todas vocês, tá bom? Então, Zizi, tudo bem eu fazer uma explanação, mais ou menos uns 10, 15 minutos, aí eu vou deixar, a gente façam perguntas aí no chat, eu vou olhando as perguntas e já emendando a minha fala, tá bom? Dentro do possível. Então, a interação de vocês é muito importante para eu não me sentir assim, nossa, eu estou falando besteira, estou falando coisas que ninguém está nem aí, por que você está falando, essa mulher está falando aqui na frente, não estou entendendo nada, né? Então, por favor, contribuam aí comigo, fazendo essas perguntas, tá? Bem, então, meu nome é Edilene, eu sou professora, chão de escola, mais de 35 anos, trabalhei com educação infantil, fundamental e média, pela rede municipal, estadual, aqui de São Paulo, fiz inúmeros cursos, pós-graduação, muito como todos e todas aqui, querendo fazer de verdade a educação acontecer, com todas as dificuldades, com todas as angústias que a educação, né, nos traz no chão de escola, professora de turmas de 30, 35 crianças, querendo que todas aprendam, fazendo o possível e impossível para que eu pudesse dar atenção a cada uma delas, no final do dia, chegando em casa triste, porque aquela sensação, nossa, aquela criança estava com o olhinho tão caído, eu não tive tempo de ouvi-la, não consegui estar com ela, que educadora sou eu, né, enfim, isso que a gente faz o tempo todo, eu tenho certeza que todos aqui que estão no chão de escola fazem. E aí, aos poucos, né, eu fui percebendo, eu também tenho uma história. Em 2000, eu fui para o Japão, trabalhar com escolas brasileiras no Japão, minha família, parte da família do meu marido mora lá, e tenho filhos também, agora minha filha voltou, mas meu filho
mora ainda no Japão, então a gente tem uma conexão muito forte com o Japão. Eu trabalhei durante 10 anos com a comunidade brasileira, ajudando a autorizar escolas brasileiras para serem validadas aqui no Brasil, e, enfim, contribuindo para aquela comunidade que também tem lá muitas dificuldades, tem muitas necessidades, né? E garantindo que elas não ficassem em bolhas de comunidades brasileiras, mas que houvesse uma integração com a cultura, a língua e, enfim, com o povo japonês também, além dos japoneses, tem tailandeses, chineses, enfim, tem outras comunidades que representam essa diversidade também do público japonês. Então, as escolas que eu ajudei a organizar tinham essa conotação de ter uma boa relação e de entender a cultura, respeitar o que já foi estabelecido naquele país e ajudar as crianças a ficarem mais leves, tranquilas no Japão, aprendendo e tendo sua escolarização válida aqui no Brasil. Então, o trato era direto com o Ministério do Brasil, aqui do MEC, né, através da embaixada, do consulado. Então, esse era meu trabalho muito envolvente e envolvida. Em 2010, eu voltei para o Brasil e fui convidada para iniciar a Escola Projeto Âncora, junto com o professor José Pacheco e todos aqueles educadores. Voltei correndo, porque meu sonho era poder fazer esse modelo de educação, assim, entendendo na raiz e começando do zero com uma equipe, ainda mais com o professor José Pacheco ao nosso lado, não pensei duas vezes. Então, o Projeto Âncora era um projeto de contraturno das escolas das crianças ali da Redondeza, crianças em situação de vulnerabilidade social, e que então passariam a ficar período integral numa educação integral, onde não teria aulas, séries, turmas, eram mais de 200 crianças, uma comunidade um tanto habituada ao assistencialismo, né? Ônibus vai buscar na porta, deixa na porta, não tinha muito envolvimento das famílias, eles apenas estavam acostumados a receber do Projeto Âncora muita coisa boa, mas não entendiam a necessidade da sua participação. Então, para nós foi um desafio muito grande, é um capítulo à parte, toda a história do Projeto Âncora, em relação ao seu início, seu desenvolvimento e o seu fim, né? Fim lá, naquele espaço. O que eu vou falar agora, que o Zé Pacheco pediu, falar da Escola Aberta, que, na verdade, é a ressurreição do Projeto Âncora, de uma maneira assim que ele pudesse se manter já com estruturas muito mais definidas, com uma tranquilidade muito grande de uma equipe que já tinha passado por uma grande experiência, então nós pudemos passar a limpo um projeto, né? Fazer, poxa, agora, se a gente fosse começar de novo, como faria? E a gente está tendo essa oportunidade de fazer na Escola Aberta, evitando tantos caminhos das pedras, evitando tanto sofrimento, evitando tanta angústia que são necessárias para uma mudança de paradigma, né? Mas acho que não é preciso a gente ficar sofrendo tanto, eu acho. Então, meu papel aqui hoje é dizer um pouco do que nós fazemos na Escola Aberta de São Paulo, o que aprendemos a partir do Projeto Âncora e o caminho que estamos trilhando, que talvez possa inspirar Abriu, você. filho. Alguém quer falar? Então, é isso. Então, vamos lá. A Escola Aberta de São Paulo também é uma escola sem fins lucrativos, que é situada ali na região do Butantã, no bairro Ferreira. A Escola Aberta de São Paulo, ela nasceu da iniciativa de uma família que no início pediu para eu ajudar a organizar esta escola. Na verdade, não sabia nem onde seria, como seria, apenas queria esse modelo de educação. Esta família queria apoiar este modelo de educação. No início, eu apenas apoiava à distância, coloquei alguns colegas para tentar ajudar, mas não dava muito bem, então, em setembro de 2018, eu resolvi assumir a Escola Aberta de São Paulo. Na época, o Projeto Âncora estava indo muito bem, estava tudo muito redondo, eu falei, gente, olha, eu acho que o Projeto Âncora já está pronto, deixa eu ajudar aqui o vizinho, né? E aí, nós, então, começamos a pensar onde? Eu sempre disse, olha, onde? Precisamos de uma área verde, criança precisa ter área verde. Queremos que esta comunidade seja uma comunidade de diversidade socioeconômica, né? Que nós tenhamos ali
crianças da classe A, B, C e D, e a gente possa ter essa representatividade na escola. Então, tinham essas linhas matriciais que queríamos, né? E quem conhece aqui São Paulo sabe que a área verde de São Paulo é raríssima, né? Porém, encontramos uma chácara da prefeitura chamada Chácara do Jockey, que era uma chácara onde eram criados e cuidados os cavalos que competiam no Jockey Clube de São Paulo, que na década de 40 era o luxo do luxo, né, aqui de São Paulo, e esta chácara onde ficavam os cavalos, um lugar de 150 mil metros quadrados, de área verde. E a prefeitura, então, assumiu esta chácara por conta de dívidas com impostos do proprietário, né, e através de um trabalho intenso da comunidade ali, que é muito envolvida, conseguiu colocar esta chácara disponível para os moradores. Então, é uma chácara onde tem uma pista de skate enorme, quadra de basquete, tem campo de futebol, lago, área verde, é lindo demais, árvores centenárias, tem as baias tombadas como patrimônio histórico, enfim. O nosso objetivo, né, no início era fazer a escola dentro da chácara. Eu havia tido algumas reuniões com o secretário do Meio Ambiente, estávamos em trâmites até de colocar a escola dentro da chácara, para ter ali uma escola na comunidade e com apoio do poder público. Mas quem mora em São Paulo também sabe que há uma disputa muito grande pelos equipamentos públicos para a privatização. Então, esse jogo de privatização ainda é muito forte aqui em São Paulo, e aí nós tivemos uma grande preocupação. Vamos iniciar uma escola, investir numa escola dentro da Chácara do Jockey, com parceria com a prefeitura, e depois com a privatização, né? E a empresa que assumir esta chácara vai fazer o quê com esta escola? E sabendo do nosso grande dilema político, né, instabilidade política, espero que se resolva agora, então achamos melhor não fazermos dentro da chácara, e encontramos um predinho vertical, de 3 andares, ao lado da Chácara do Jockey. E, sabendo que escolas são pessoas, né, precisaríamos apenas de um ponto de encontro, um local, garantindo autorização, enfim, da escola, que pudesse funcionar regularmente, então nós alugamos esse predinho onde funciona a Escola Aberta de São Paulo. E nós temos, então, ali 90 crianças da comunidade, crianças correspondentes ao ensino fundamental 1 e 2, não colocamos educação infantil, porque temos escolinhas muito importantes e boas que atendem ali no entorno, que são escolas municipais, e de onde vêm as crianças para a nossa escola depois. O início, que eu acho que vale a pena eu enfatizar para vocês, né? Sabendo que este modelo de educação, né, que sem aulas, sem séries, sem provas, sem turmas, é muito difícil para que as famílias entendam, porque nós que estamos aqui agora já ouvimos falar, já praticamos, lemos, estudamos, debatemos sobre este modelo de educação. Mas nem todos conseguiram ter acesso a este novo modelo, né? Aliás, até tiveram. Quem é educador a vida inteira estudou a inovação, né? Dizendo a criança deve ser respeitada no seu tempo, no seu ritmo, a avaliação deve ser qualitativa, a própria lei, as 10 competências gerais do currículo nacional nos levam para este modelo de educação. Mas a gente sabe que essa prática, ela tem uma história, não cabe agora a gente debater a história, porque nós temos ainda esse modelo tão enraizado na estrutura da escola, apesar das teorias de educação dizerem que não funcionam, que não trazem o verdadeiro conhecimento. Então, eu, no início, estava um tanto sozinha ainda, né, iniciando, cuidando da documentação da escola, cuidando da reforma, cuidando para que fosse tudo de acordo com o que a diretoria exige, em questão de acessibilidade, em questão de dimensões do prédio, autorização do Corpo de Bombeiros, né? E, ao mesmo tempo, eu ia recebendo as famílias. Eu pensei, bom, se eu anunciar que será uma escola como o Projeto Âncora, vai chover gente querendo entrar, porque nós tínhamos uma lista de mais de 4.000 inscritos para entrar no Projeto Âncora. E aí nós vamos perder o foco de atender esta comunidade. Então, apenas coloquei uma faixa na porta da escola, dizendo que ali haveria uma escola inovadora, e que quem quisesse conhecer era para conversar. E fiquei ali, até arrumei uma porta, na época não tinha nem mesa,
e me sentei, coloquei uma cadeira e ficava esperando. As pessoas passavam, ficavam meio assim, o que é isso? É uma escola, é particular? Não é? Como que é? E nós começávamos a falar de educação, né? E eu falava desse modelo de educação. As pessoas, nossa, que bacana, eu não sabia que existia, que bom, eu quero meu filho aqui. Aí eu dizia, não, primeiro vai para casa, conversa com teu marido, veja se, ou sua companheira, enfim, veja se faz sentido, depois voltem a conversar. Ah, que legal, é perto da minha casa, é tempo integral, e vai ter almoço, café, eu quero. Não, não, por isso não. Nós estamos falando de um modelo de educação. E mais, é fundamental que você entenda que você deverá participar. E participar não é vir às festas ou reuniões somente. Mas eu não tenho tempo, eu trabalho. Sim, todo mundo não tem tempo, todo mundo trabalha, mas de alguma maneira a gente vai aprender a contribuir com esse modelo de educação. E foi muito interessante, porque aí elas iam, debatiam, eu pedia para assistir uns vídeos, ler alguns trechos de histórias, enfim, eu sempre pedia uma tarefa de casa para essas famílias. E falava assim, só voltem quando vocês puderem me explicar por que vocês querem seus filhos aqui. E ainda continuava um exercício. E se você tiver numa festinha de aniversário, e o filho do teu vizinho disser assim, eu ganhei uma bicicleta nova porque eu tirei 10, meu boletim só tem 10. E você vai dizer o quê? Teu filho não tem boletim. Ele não vai ter 10, ele não vai ter 0, ele vai ter 3, não vai ter 4. Como que você vai argumentar? E eu fazia esse exercício com as famílias. E quando elas mostravam que conseguiam conceber, olha, meu filho não tem nota, porque ele não é avaliado com nota, ele é avaliado através das evidências da aprendizagem, ele tem um relatório personalizado que conta a história do aprendizado dele. Meu filho não está sendo comparado com ninguém, ele está sendo incentivado a buscar os seus desafios a partir daquilo que ele é capaz de fazer, daquilo que ele é. Quando a família trazia essa concepção, eu estou firme, eu estou forte, eu acho que eu entendi, claro, não entendeu tudo, obviamente, ninguém entende tudo, mas mostrando interesse em fazer parte desta comunidade, sabendo que ela teria livre acesso à escola, aliás, não acesso à escola, ela teria um dever com a escola para defender, promover este modelo de educação. Eu sempre dizia, vocês é que vão me convencer agora por que vocês querem esta escola. E vocês vão ser matriculados quando vocês conseguirem convencer, porque a escola não é da criança, é da família. Eu era chato, pedia para o pai ir, para a mãe ir, mandava gravar vídeo. Grava um vídeo, então, do teu marido falando se ele não pode vir. Ele me explicando por que ele gosta dessa escola, ou quer esse modelo. E assim foi enquanto a escola estava sendo autorizada. Tive muitos problemas com a autorização, porque o pedido tem que entrar com 120 dias antes do início do ano letivo, eu entrei com pedido um mês antes do ano letivo, foi quando eu consegui juntar todas as documentações, e foi muito interessante, porque a supervisão falava assim, eu vou negar, porque você não está cumprindo o prazo. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tenho o direito de protocolar, não tem? Não, tem, mas a gente vai negar. Eu falava, por favor, então nega hoje, para eu ter tempo. E negaram, saí de lá já com pedido de reconsideração na Coordenadoria Geral do Estado de São Paulo. E fiquei cutucando o Rocieli, né? Tive 3 reuniões com ele, e falei, olha, as famílias estão esperando, as famílias estão lá, elas falaram que querem até vir aqui falar com você, mas eu disse que não, que eu sei que você vai dar um jeito, enfim. Aí as pessoas ficaram muito bravas, foram fazer vistoria e disseram, viemos procurar pelo em ovo. E vieram mesmo, passei um carnaval todo cuidando de documentos, enfim. A escola foi autorizada dia 21 de março de 2019. Então, imaginem quem é professor, gestor aqui, fazendo um calendário escolar, começando o ano letivo dia 21 de março. E eu fui bem franca, eu falei, olha, eu faço o calendário, só que vão ter todos os domingos letivos, para poder ter 200 dias letivos nesse calendário, só que nós não vamos trabalhar aos domingos. Elas já estavam tão cansadas de mim que disseram assim, faz o que puder. Não quero mais problema com você. Enfim, por quê? Porque as crianças estão matriculadas como se fossem meio período. Eu faço o mínimo do mínimo para a documentação. Mas elas ficam período integral. Por que eu vou repor aula aos domingos? Se elas já estão período integral na escola. E eu considero nos documentos apenas meio período. Então, eu fui muito franca. Eu falei, se for contar o número de horas que essas crianças estão na escola, já ultrapassam muito qualquer outra medida que a gente tenha de compensação. Enfim. E assim nós começamos.
O prédio, tive que fazer várias reformas. Então, mas como que você fez para garantir que tivesse as salas? Coloquei drywall, quebrei todas as paredes e deixei salões enormes e pedi para colocar drywall bem simples, bem aqueles vagabundos para quebrar depois. Depois da vistoria, foi só derrubando o drywall e formando os grandes salões de estudos. Por quê? Porque eu sei que a diretoria não adianta falar, mas essa pedagogia, todo mundo trabalha junto. É muito desgastante ter que ficar, não, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter uma parede. Então, a gente fez a parede, né, fez o cenário que eles gostariam, queriam, precisavam ter para validar, e aí, mas o projeto pedagógico escrito diz o tempo todo o modelo de educação que nós acreditamos. E, aliás, respaldado nos artigos da LDB, respaldado nos trechos da Base Curricular Nacional Comum, enfim. Então, não tem o que dizer, mas a gente teve que fazer esses arranjos para autorizar. Autorizamos, e aí começamos primeiro com o Fundamental 1, depois, na pandemia, eu pedi autorização do Fundamental 2. Em questões da pedagogia em si, desculpa, gente, acho que eu precisava dar um cenário para vocês entenderem o que é escola aberta, né? Para saber como ficou tudo. Edilene, nós já ultrapassamos os 15 minutos, tá? Só para você ter uma ideia do tempo. Obrigada. Então, vamos lá. Deixa eu ficar quietinha aqui. O que tem que fazer agora? Você poderia falar um pouco sobre indisciplina. Opa, fugiu aqui, gente. Eu estou no celular. Estou num hotel aqui e estou no quarto e eu só estou com o celular. Peraí um pouquinho. Você gostaria de uma ajuda para eu ler as perguntas que foram feitas? Por favor. Então, eu vou pegar desde a primeira pergunta, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta que nós temos aqui é: bom dia, Edilene. Você poderia falar um pouco sobre a indisciplina e como contorná-la de modo que não interfira no processo de ensino-aprendizagem? Gratidão, é a Celi. Oi, Celi. Obrigada pela pergunta, tá bom? Ela mandou novamente. Muito obrigada. Celi, a indisciplina, ela é muito recorrente quando a gente tem disciplinas que não fazem sentido para as crianças ou que elas não participaram das regras de convivência. Na escola aberta, temos, sim, crianças que brigam, a gente media conflito, a gente faz isso, mas não temos um problema com indisciplina, porque todos os acordos de convivência foram feitos com as crianças, e são feitos e reelaborados e revistos o tempo todo. Nós temos todas as terças-feiras rodas, chamamos rodas de compartilhamento entre os núcleos, onde os núcleos discutem os problemas que estão enfrentando e eles vão apontando soluções. As soluções que têm um impacto maior ou no coletivo são levadas para a pauta da Assembleia, onde todos discutem também. Então, tira esse peso do professor, ele é que tem que cuidar da disciplina. Não, a disciplina é responsabilidade de todos, da cozinheira, da faxineira, de quem estiver, da família que está ali conosco. E a partir dos valores, né? Nós temos os valores que foram eleitos por todo um processo com a comunidade, com as crianças, com os educadores. Então, não sou eu que estou dizendo que devemos ser respeitosos na escola. É um acordo que fizemos. Nós dissemos que o respeito é um dos nossos valores. Então, não cabe ninguém desrespeitar. Mas tem dificuldade em respeitar. Tudo bem, dificuldade não tem problema ter dificuldade, né? Então, vamos ajudar quem tem dificuldade. Como que a gente ajuda? É o diretor que tem que ficar dando sermão? É o professor que tem que ficar dando sermão? Não. Nós temos que pensar em dispositivos de ajuda mútua para resolver estes problemas, sem acusar, sem apontar o dedo. Nós costumamos até dizer, né, um de nós bateu na coleguinha e ela chorou e depois ela ficou muito triste, e esse um de nós não conseguiu cuidar e ainda mentiu, disse que não era um de nós. Por quê? Porque enquanto houver um ato de desrespeito, um de nós, todos nós somos responsáveis, né? Inclusive eu, porque eu, enquanto educadora, também preciso me responsabilizar. O outro colega que nem estava perto também é responsável. Porque a questão da indisciplina é algo do coletivo.
E lembrando que as crianças estão na escola para aprender, não para serem julgadas, né? Então, a gente não quer uma escola onde só entrem anjinhos, né, de asinhas e tudo quietinho. Não, precisamos dessas diferenças, precisamos das crianças colocarem. Agora, o que é muito importante, a criança se sentir ouvida, se sentir num lugar onde ela possa ser acolhida, onde ela não vai ser julgada, acusada ou discriminada porque teve uma dificuldade ou porque sofreu alguma coisa, né? Então, a escola tem que ser acolhedora. Aí, tem vários dispositivos, acho que hoje não dá para a gente discutir cada um deles, né? Mas existem, os núcleos vão encontrando dispositivos para lidar com essas questões do seu próprio núcleo, existem os dispositivos que são do coletivo, existem dispositivos que são da gestão de conflitos entre famílias, entre educadores, né? Nós tínhamos no âncora, na escola aberta, não precisamos ainda, tínhamos a CAPA, que era a Comissão de Apoio ao Processo Avaliativo, onde entravam as relações interpessoais entre a equipe. Essa comissão não era aquela que julgava ou avaliava quem estava legal, quem não estava. Ela encontrava estruturas para que a equipe pudesse se autoavaliar e avaliar o outro e melhorar a sua prática. Porque nós sabemos que estamos lidando com um projeto, né, pedagógico. Então, não é o meu achismo, o seu achismo, a sua verdade, a outra verdade, a verdade de uma família, de outra tem que prevalecer. É uma verdade coletiva, e para essa verdade coletiva poder ser nítida, né, visível para todo mundo, é preciso discuti-la, é preciso debatê-la. Senão a gente fica apagando incêndio, né? Professor, diretor, apagando incêndio o tempo todo. E é muito desgastante. Edilene, a outra pergunta que nós temos, agradecido as colocações, é do Francisco Buarque. Se possível, falar um pouco do porquê do fechamento da escola, pois ainda não ficou claro para mim os motivos desse desfecho. Eu não sei se ele está falando do projeto Âncora, né? Sim, deve ser do projeto Âncora. Temos um Chico Buarque aqui, que legal. Muito bom, Francisco, obrigada. O projeto Âncora, ele foi um projeto que teve muito sucesso. Eu pergunto às pessoas, por que ele acabou? Gente, ele apenas está vivo em outros lugares. Naquele espaço não tem mais. Naquele lugar não tem. Mas todos os educadores que estiveram no projeto Âncora continuam desenvolvendo esses projetos em seus espaços, nos novos lugares. Eu acho que ele expandiu, ele não acabou, né? Agora, um projeto, a gente não pode achar também que ele deva ser eterno, né? Então acabou, deu errado. Não deu nada errado, deu tudo muito certo. Tão certo que essa comunidade hoje da Escola Aberta, por exemplo, está se beneficiando de tudo aquilo que o Projeto Âncora fez. O Projeto Âncora, ele sempre foi um projeto num espaço privado. A família fundadora tinha aquele terreno, aquele espaço, né? E a Escola Projeto Âncora alugava aquele espaço. Então, a questão sempre foi um tanto da gestão da direção. Então, tinha um conselho do Projeto Âncora, um conselho de diretores que geriam o projeto como um todo, e dentro desse projeto havia a Escola Projeto Âncora, onde havia todo esse fundamento de gestão horizontal, de participação de todos, e era conflitante, em muitos momentos, a forma de gestão do todo com a forma do modelo de gestão da escola, né? E isso gerou um desgaste, que foi também gerando um desgaste financeiro. O pedagógico sempre foi muito preservado, porque a equipe sempre fez muito bem. Tanto é que o projeto Âncora começou como um projeto social, e a questão da escola se tornou tão forte que o trabalho tido contraturno, ele não tinha mais nenhuma visibilidade. Mas era o trabalho contraturno que angariava fundos, né, em relação a CMAS, CMDCA, que eram os órgãos públicos ou instituições públicas que repassam verbas do governo. Mas se uma escola, se um lugar que se diz projeto social, e depois de 2011, com a nova tipificação do serviço social, onde regulamentou assim, o que é escola, o que é serviço social, o que é serviço social, e o que é cuidado com a saúde, cuidado com a saúde. Separou os trabalhos sociais, e aí o projeto Âncora entrou numa crise. Por quê? Porque o dinheiro vinha do projeto social, mas o que estava em evidência era a educação. E ficava muito difícil a gente buscar recursos através do serviço social,
sendo que era a educação que aparecia nas mídias, a educação que estava sendo divulgada. E não havia, até 2012, uma regulamentação que se chamava SEBAS, Educação. Tinha a lei que já dizia que, então, como havia separação entre serviço social, educação e saúde dentro de instituições filantrópicas, que cada setor, por exemplo, se eu tivesse uma ONG que tivesse esses 3 serviços, eu ia ter que optar pelo mais preponderante. Eu ia falar, não, então eu vou ficar com a educação e vou buscar recursos através da educação. Só que a educação não tinha um lugar para buscar recursos. O único lugar que tinha para buscar recursos do governo federal e estadual era para o serviço social. E aí gerou um conflito muito grande, onde nós tentamos, durante 3 anos, dialogar com os 2 poderes, e falando, puxa vida, a criança é integral, como a gente vai separar a criança em educação, em saúde, em bem-estar e serviço social? É impossível, né? Porém, até mesmo as diretrizes gerais de serviço social dizem que o ser é integral, que é preciso cuidar dessa integridade toda. Porém, as resoluções e decretos que vão afunilando a ponto de engessar, de esmagar as instituições que fazem um trabalho de verdade, global, como nós fazíamos. E tínhamos, então, que mostrar que era um serviço social. E a equipe, então, disse, não, se for para serviço social, somente a gente não quer, nós somos educação. E essa equipe toda, mas não foi só por isso, por outros motivos também, que foi muito desgastante para essa equipe, eu já não estava mais, manter uma relação positiva com todas as outras instituições que estavam ali, acabando, assim, os educadores destinavam 70% da sua energia para lidar com gestão burocrática, para garantir a educação, chegando num estresse muito grande, e em que falavam, tipo, num checkmate, ou vai ser serviço social, ou não vai poder ser mais nada, porque não tinha como manter uma escola gratuita, sem recursos vindos do poder público, enfim, ou de outros meios. E aí, então, os educadores falaram, não, a gente quer continuar, só se for educação, e todos saíram. E aí, todos agora estão comigo na escola aberta. Então, continuamos fazendo o modelo do Projeto Âncora na Escola Aberta de São Paulo. Aí o Francisco pode dizer, puxa, mas ela falou, não deixou bem claro. Não está nem claro para nós, viu? Então, é muito claro para todos. A gente, às vezes, senta para conversar sobre isso, nós educadores, a gente fala de tanta coisa, a gente fala, gente, mas qual é o ponto-chave de tudo? A gente não consegue encontrar qual foi o motivo principal do fim, né? São tantos fatores que a gente fala, poxa, mas isso dava para corrigir assim, isso dava para corrigir assado. Não deu. E a tentativa foi muito grande. Eu, assim, tanto considero e respeito esta equipe que trabalhou comigo tantos anos no Projeto Âncora, que hoje estamos juntas, fazendo um trabalho que é incrível, facilitando muito a nossa vida, porque todos já passaram por tanta coisa, já viveram tanta coisa, já desenvolveram tantos processos, que nós conseguimos nos relacionar, nos comunicar por olhares, né? A gente sabe o que o outro está pensando e rapidamente a gente chega em consensos, né? Facilitou muito. Então, o Projeto Âncora, para mim, não morreu. Ele repaginou. Uma fênix, ele se tornou melhor. Com licença. Edilene, só tem uma questão. Tem uma mãozinha levantada aqui da Cleo, mas nós temos perguntas também. Cleo, você gostaria de fazer alguma colocação ou a gente podemos continuar na leitura das perguntas? É uma pergunta também, uma colocação, porque quando a Edilene... Olá, bom dia a todos, tudo bem, Edilene? Quando a Edilene traz isso, é muito importante também, Edilene, destacar que esses professores, esses educadores que entraram contigo no Âncora, eles não entraram prontos. Ninguém sabe, pelo menos assim, o que eu estou lendo aqui, né? Eu estou com os tesouros aqui do Âncora agora, e lendo, então eu acho muito importante e relevante a Edilene falar um pouco do processo, do que foi esse aprendizado de todos os educadores, né? O próprio Zé acompanhou isso muito de perto, não foi, Edilene, junto com vocês, né? Foi um projeto onde teve uma... Eu conheci o Âncora, eu só participei, eu fui no Âncora visitar o Âncora uma vez, só consegui isso, né? Infelizmente, na época. Mas eu queria que a Edilene falasse um pouco, porque dá a impressão de que estava tudo pronto,
e não estava pronto, né? Ela já falou um pouco disso, mas no que tange os educadores, eu gostaria que a Edilene compartilhasse como que foi essa formação coletiva desses educadores do Âncora. Ok, vou ser bem breve. O processo de formação passa pelo processo de transformação, né? Primeiro, as pessoas que estavam no âncora foram as convidadas para fazer a escola. E a gente dizia assim, nossa, mas eu não sei, o outro também não sabe, como que a gente vai fazer? Daqui 3 meses as crianças vão chegar para ficar na escola, e aí? Né? O que a gente faz? Foi muito difícil, muitos desistiram, né? Alguns falaram, não, estou fora, essa modinha aí, esse pessoal maluco, querendo colocar coisa para a gente fazer, não quero, não. Outros ficaram, não, eu fico sim, mas de ladinho, cochichando no ouvido do outro. Esse pessoal é maluco, quero só ver no que vai dar, não sei não. Meio que querendo só ficar como espectador. E um pequeno grupo, que a gente chama de núcleo duro, eu acho que todas as escolas devem ter 2, 3, 4, aquele que arregaça a manga, olha para todo mundo, vê a dificuldade, vê a fragilidade, fala, vamos junto, vamos carregando, vamos levando, né? O que você precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? Então, a gente fazia muitas perguntas para a equipe. Qual é a sua dificuldade? E, eu tenho dificuldade porque eu falo muito alto, minha família é italiana, eu sou italiana, e eu falo assim mesmo, ninguém vai tirar esse meu jeito. Eu falei, pois é, mas para trabalhar aqui você vai ter que aprender a falar baixo. Que a gente vai ajudar as crianças a se ouvirem. E se a gente falar alto, a gente não vai estar dando ajuda a ninguém. Mas é meu jeito mesmo? Então, o que você precisa? Você quer ajuda de verdade? Ou você está dizendo que você não muda de jeito nenhum porque você nasceu assim e vai morrer assim? Se a pessoa chega ao ponto de dizer, não, eu nasci assim, vou morrer assim, então desculpa, não é aqui, não dá. Nós tínhamos esse privilégio de poder falar isso, ou, claro que não era bem simples assim, tá, gente? Era uma conversa enorme, para chegar a essa conclusão, olha, não dá, a gente já tinha ajudado de todas as maneiras, tínhamos esgotado todas as nossas possibilidades de apoio, enfim. Mas, porque éramos um serviço independente, né? Não éramos público e tínhamos a possibilidade, tínhamos recursos públicos, mas não éramos do governo. Então, não eram professores concursados, eram professores contratados, CLT e tudo mais. E, assim, a gente foi afinando a equipe aos poucos, com muita dificuldade. Porque alguns chegavam muito empolgados, com suas verdades prontas, eu já vi, eu já li, eu já conversei com o Zé Pacheco, eu já tenho tudo na minha cabeça, deixa eu fazer. Nossa, ia fazer sozinho, as coisas não iam, e era mais difícil. Bem, resumindo, qual é o melhor educador para esse modelo de educação? Não é aquele que sabe, é aquele que está disposto a aprender. Não é aquele que tem verdades prontas, é aquele que está disposto a colocar as suas verdades na mesa com todo mundo e dizer, gente, olha, eu tenho isso e você tem aquilo, ótimo, cada um tem como contribuir, mas o que a gente vai fazer juntos? O que você está dizendo serve agora, o que você está dizendo vai servir depois, o que você está dizendo ainda não serve. Eu estou falando em relações à teoria, as pessoas com mestrados, doutorados, que chegavam assim, mas eu fiz a minha tese sobre inovação. Que bom que você fez. Mas aqui, você vai partir do zero, porque você fez uma tese, você não agiu, você não fez, você não pisou no chão da escola e não arregaçou as mangas. A gente quer conversar com quem está arregaçando as mangas. Vamos falar, o que a gente vai fazer amanhã com as crianças? Puxa, o momento agora é elas entenderem os combinados, de se ouvirem, pelo menos. Se elas não se ouvirem, não adianta fazer mais nada. Então, então o que nós vamos fazer? Vamos ficar meia hora com o dedo levantado, até ter o silêncio para a gente falar em tom baixo, e a outra criança poder uma ajudar a outra, lembrando que é para falar tom baixo? Vamos. Poxa, mas vamos perder meia hora. Não estamos perdendo meia hora, estamos ganhando. As crianças estão aprendendo. Mas as famílias no final do dia vão dizer que a criançada não fez nada. Vamos trazer as famílias no final do dia. Vamos fazê-la participar da roda de avaliação do dia, as crianças vão contar como foi, o que fizeram, e ela vai ouvir. Mas aquela família não tem tempo. Então, a gente pensa num outro jeito. É a partir daí. E faz, depois reflete. E aí, como que nós fizemos, o que deu certo, o que não deu, o que a gente vai fazer, o que a gente vai melhorar? Muita reunião no início. Muitas, muitas e muitas. E não ganhávamos hora extra. A gente ficava com as crianças das 7 às 4:30 da tarde, depois ficávamos até às 6, 7 horas da noite, só com a equipe. Precisou fazer isso durante 2, 3 meses. Não ganhávamos um centavo a mais, aliás, ganhávamos muito mal até pelo trabalho que fazíamos. Mas a força de mudança era tão grande, sabíamos que o que estávamos fazendo era tão valioso, que estávamos num lugar tão privilegiado, que tudo era muito gostoso. Assim, de estar junto, que ninguém estava sozinho. Bom,
Gente, para cada situação, como eles chegaram, se chegaram, como que as crianças foram organizadas em núcleos, há uma história enorme que não dá para fazer tudo aqui agora. Mas respondendo a Cléo, ninguém vem pronto, aliás, que bom que não venham prontos. Quem se sente muito pronto, ou fala, já fiz, já sei, eu resolvo tudo, tem muita dificuldade de se desconstruir, muita, muita. E, assim como as crianças, cada educador tem o seu tempo. O tempo de cuidado dele, o tempo para ele se enxergar, para ele poder ver o que ele pode contribuir mais, as ajudas que ele precisa. Aprender a pedir ajuda é uma coisa muito difícil, as pessoas não estão acostumadas. Acham que pedir ajuda é um sinal de fragilidade, e não é. Então, foi um trabalho muito intenso dessa nossa desconstrução enquanto esse educador que fomos e sempre fomos, aprendemos a ser, para uma construção de um novo educador. Agradecida. Edilene, temos outras questões aqui também, e eu queria deixar uma sugestão, que a Cláudia Santos está presente também, né, do Projeto Âncora. Então, Claudinha, querida, daqui a pouco eu estou com ela lá em São José, por isso que eu estou aqui. Cláudia, daqui 2 horas eu estou aí, tá? então, se você tiver alguma dificuldade de internet também, e queiram fazer algumas perguntas do Projeto Âncora, eu teria essa sugestão se a Cláudia aceitar também, né? Para a Edilene poder responder as questões do projeto da Escola Aberta. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Eu até sugiro que a gente possa pensar nisso no outro dia, né? Porque já são 10h43, para a Edilene poder terminar de falar da Escola Aberta, e aí um outro dia a gente poder continuar falando do âncora, que eu acho que tem muita coisa para esgotar, né? Ou nem esgotar, né? Só para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Edilene, estou te esperando. Pode deixar, chego aí. Agradecida, Cláudia, agradecida, Edilene. Então, vou continuar lendo as perguntas. A Manuela Nogueira perguntou quando a escola foi fundada e nós poderíamos ter acesso ao projeto pedagógico da escola e o regimento interno? Qual o nome da pessoa que perguntou? Desculpa, Zizi. Manuela Nogueira. Manuela, eu já estou íntima, Manu. Sim, Manu, claro, eu posso disponibilizar o projeto pedagógico da Escola Aberta de São Paulo, o regimento, nunca neguei isso a ninguém. Pelo contrário, eu gosto mesmo de compartilhar. Que bom que vocês estão interessados e possam usufruir. Porém, é preciso fazer uma leitura crítica. Como eu disse, existem situações ainda obrigatórias e as situações reais. O projeto ele vai se transformando conforme o projeto vai tomando uma dimensão e vai se consolidando. Então, existem trechos ali que eu não consegui ainda desfazer, que a lei exige, mas que eu sei que daqui a pouco ela vai perder sentido e eu vou conseguir desfazer e colocar de outra maneira. Mas são poucas coisas, o restante todo dele é muito coerente com a prática e com a realidade. E sim, depois, eu só não posso agora, que eu estou no celular, não estou em casa, está bem complicado, mas depois eu vejo com a Cléo, com a Zizi, um jeito de disponibilizar para vocês, tá bom? E quando que a Escola Aberta de São Paulo foi autorizada pela primeira vez? Foi dia 21 de março de 2019, ela iniciou em 2019. Trabalhamos um ano, fortalecendo muito a comunidade, fizemos coisas incríveis, tanto com a Chácara do Jockey, com o poder público local, envolvemos grafiteiros da comunidade, reformamos parques com as famílias dentro da Chácara do Jockey. Nós temos famílias e educadores que fazem parte do conselho gestor da chácara para cuidar desta questão da privatização. Se vai privatizar, não tem jeito, então como vai ser privatizado? O conselho gestor é maravilhoso, envolve toda a comunidade. As famílias estão o tempo todo conosco, participando e colaborando e fazendo aquilo que é possível dentro do seu tempo, do seu espaço. Hoje, por exemplo, tem mais ou menos 20 famílias, junto com um grupo do SEASA, que é uma ação para ajudar moradores de ruas. Eles estão preparando almoço para entregar agora para moradores de rua ali da região. Então, a escola é aberta, eu não estou lá, mas as famílias têm a chave, todo mundo entra e faz, e cuida, e deixa mais organizada do que chegaram a chegar, né? Mas são muitas coisas que as famílias participam, fazem, que a gente pode conversar depois. Então, é isso. 2019, teve 2 anos de pandemia, continuamos a desenvolver todos os trabalhos, mesmo online, as famílias se fortaleceram enquanto
a comissão de famílias para ajudar as famílias mais vulneráveis, foi lindo o trabalho, está sendo ainda, e agora já temos o Fundamental 2 e 100% presencial. Então, estamos também, recebemos muitas visitas, temos até uma pousadinha onde ficam pessoas numa imersão de uma semana, observando, dialogando com a gente as nossas práticas. Vocês todos são convidados. Edilene, a Cleo Lima quer fazer uma perguntinha. Edilene, lembrando, assim, fala um pouquinho da questão que o projeto político-pedagógico e comunidades de aprendizagem não é um modelo a ser seguido por todos, porque é respeitado toda a questão da localidade, todo o entorno, e cada lugar é diferente um do outro, né? Então, pensar nessas nuances também é diferente. Como você Claro. disse, o âncora já foi uma coisa, a escola aberta já está sendo outra experiência. Então, são experiências diferentes, diferenciadas, porque as necessidades em cada local são outros, não é isso? Sim, o próprio projeto está descrevendo isso, do respeito à diversidade e à identidade local, né? Ele tá garantindo que estas diferenças sejam cuidadas e valorizadas, né? Inclusive, o currículo da escola é único, né? Tanto o currículo comunitário, o currículo objetivo e o subjetivo. Nós temos nossas dimensões curriculares que não podem, que são totalmente diferentes do âncora, que são diferentes aí para você em Maricá, que vão ser diferentes para Cláudia em São José, e assim sucessivamente. Ah, mas temos muita coisa em comum. Nós temos um modelo de educação. A gente precisa saber também o que é comum, para que ele não vire qualquer coisa, senão a gente não tem uma identidade. O que é comum? É comum que nós trabalhamos a cidadania na cidadania, trabalhamos a autonomia na autonomia, não para, a gente não tem aula de cidadania, não tem aula de autonomia, as crianças desenvolvem isso através das interações da própria escola, o que acontece numa escola, da gestão da escola, das relações, dos conflitos e do aprendizado, né? Outra característica que para nós é comum para este modelo de educação, né? Não é centrado nem no educador e nem na criança, mas nas relações entre todos, família, comunidade, escola. Por isso que tudo é muito bem organizado e ouvido, todo mundo participa, porque a partir desta participação coletiva é que a gente encontra os denominadores para cada ação que a escola vai tomando. A avaliação, uma outra característica desse modelo de educação, que vai estar no projeto pedagógico, porque não vai poder, ao meu ver, se cada um coloca um modelo de avaliação diferente, não, a avaliação aqui é classificatória, então não está de acordo com esse modelo de educação. A avaliação aqui é punitiva, então está contradizendo esse modelo de educação. Para garantir este contorno desta educação que nós estamos falando e tratando aqui, a avaliação deve ser contínua, formativa e sistemática, ou seja, ela se dá o tempo todo, desde o momento que eu me sento com a criança e ouço o que ela já sabe, o que ela precisa aprender, eu estou lendo a sua vida, estou lendo o seu repertório, né? E durante todo o processo, o que ela vai fazendo com os colegas, a forma que ela se relaciona com o educador, os outros educadores vão dando feedback, como ela está na oficina, como ela participa da assembleia, durante todo o processo. Ela é formativa porque forma o ser em todas as suas dimensões, bio, psico, social, emocional, é o que está na lei, gente, não estou falando, não estou inventando, não, né? As suas dimensões, a gente não está cuidando só do cognitivo, a gente não está cuidando só das atitudes, não está cuidando só da questão biológica, a gente está cuidando do ser humano como um todo. E sistemática, porque ela faz parte de um sistema onde integram as famílias, a comunidade, os seus desejos, né, o desejo do outro, a necessidade do outro, as suas próprias, né? É muito importante enfatizar, porque alguns confundem esse modelo de educação como garantir que a criança faça tudo do jeito que ela quer, da forma que ela quer. E aí se tornam grandes reizinhos mandões que ninguém dá conta depois. E aí todo mundo se desespera porque, coitadinho, foi ele que quis. Não é assim? A criança não tem que escolher? Ela escolheu não fazer nada. Ela não tem que fazer o que ela quer. Ela subiu, quebrou o armário, mas tudo bem, porque a criança precisa subir e quebrar o armário. Não, está errado. Porque aí não está sendo considerado o coletivo, não está sendo considerada esta criança uma participação ativa social e cidadã, né? Então, não é punindo, é conversando, é corresponsabilizando, é criando condições para que ela possa refletir sobre si própria e sobre o coletivo, né? E se aprende história, geografia, matemática, tudo que é preciso aprender.
A diferença é a forma que aprende, né? Não se tem uma aula para aprender aquilo. Parte-se do que a criança tem, do que ela é capaz, das relações que ela estabelece, das ajudas que ela precisa, dos materiais que ela necessita, dos livros que ela vai utilizar, dos momentos de tutoria individual e coletivo. E aí, ao longo do processo, a gente vai mapeando quais competências e habilidades ela foi desenvolvendo. Aí é o papel do tutor de fazer este registro, coletar as evidências de aprendizagem, de comunicar à família, criar condições para que a família possa acompanhar esse processo. É o papel do tutor. Mas todos os outros educadores são tão responsáveis por esta criança quanto o tutor, né? Só que é preciso definamos quais são as pessoas que vão cuidar dos registros, senão todo mundo cuida de tudo, ninguém faz nada, né? Então, em linhas gerais, é isso, Cleo. É preciso, sim, lembrar que cada escola vai tomando a sua dimensão, vai pensando nos seus dispositivos, nas formas que vai dando conta, criando a forma de estabelecer, mas nós temos um contorno. O contorno, basicamente, passa pelo currículo, pela avaliação, pela forma de organização da escola, pela gestão participativa, democrática. Se não é participativa, não é democrática. Se a avaliação ela é classificatória, se as relações se estabelecem a partir de um professor que manda o outro fazer, então está fora esse modelo de educação. É importante a gente saber o que não é, para poder construir aquilo que a gente quer, né? Luciana? Você vai colocar sobre a mãozinha levantada? Eu estava só esperando ela finalizar. É Nicole. Ah, é para eu falar? É que você levantou a mão? Você quer falar? Sim. Ah, Mas você por quer fazer uma favor. pergunta? Acho que é expressar. Se você quiser fazer uma pergunta, uma colocação, Ah, fica à eu vontade. só queria agradecer, na verdade, assim. Eu tô até emocionada, assim, eu fiquei nervosa quando... Eu tô nova aqui, tá, gente? É a primeira vez que eu tô aqui, inclusive prazer todo mundo. Eu tenho 22 anos e quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha acabado de me formar na escola, eu vi... Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá travando? Estão me ouvindo? Está ótimo, Nicole. Tá ótimo, Nicole. Quando eu me formei na escola, eu achei um documentário do Projeto Âncora. E eu lembro que eu chorei o documentário inteiro, assim, porque existia uma escola daquele jeito, sabe? Porque desde criança meu sonho sempre foi criar uma escola que as crianças fossem livres. E esse é meu sonho até hoje, né? E aí, quando eu vi o Projeto Âncora, e quando eu vi a Edilene falando lá no documentário, eu pensei, nossa, é possível, né? Tem gente que tá fazendo isso e as crianças estão tão felizes. Eu chorei, assim, nossa, eu queria ter estudado numa escola assim, mas eu não pude, mas eu quero que outras crianças, outros jovens possam estudar, sabe? E aí eu entrei aqui hoje, eu nem sabia que você ia vir aqui, Edilene. E aí eu te vi, eu lembrei de você no documentário, eu fiquei muito tocada, assim. E tudo que você fala, nossa, vem de um amor, de uma profundidade que é muito linda, é muito forte, assim. Eu acho que todo mundo que está aqui tem esse mesmo sonho. Então, eu quero muito te agradecer por você fazer o que você faz. Eu sei que você faz porque é seu propósito, porque é sua missão de vida. Mas eu acho que talvez você não tenha. Acho que você tem, mas eu não sei que você é tão humilde que eu não sei se você sabe o quão importante é para as pessoas, não só para as crianças, mas para todo mundo que tem esse sonho, todos os educadores, todos os jovens. E sei lá, eu acho que eu fiquei tão encantada. Eu anotei umas 2 páginas que eu não sei o que perguntar. Eu não tenho pergunta, eu só quero agradecer e eu quero. Eu não sei o que eu quero, mas eu tô muito feliz, assim. Nossa, eu queria muito um dia te conhecer a escola aberta, ver isso acontecendo. Eu trabalho com jovens do ensino médio, tipo, logo quando eu me formei, na verdade, primeiro eu fui em escolas para ouvir os jovens, para entender o que eles precisavam, como que era a relação deles com a escola, os sonhos deles, e daí depois eu comecei a Educare, que era um projeto social, agora está tentando ser um negócio social, e a gente trabalha projeto de vida. E aí no futuro a gente quer ser uma rede de escolas, mas para trabalhar exatamente desse jeito que vocês trabalham, assim, com esse tipo de educação. Então, eu só quero dizer que você me inspira muito, assim, você é tipo uma heroína para mim, uma inspiração, e que eu estou muito grata de você ter tirado seu tempo mesmo para Nicole, eu que agradeço, muito obrigada, nossa.
Eu aqui com medo de estar falando demais e Nossa, enchendo a não, eu paciência te de ouvi o vocês. dia inteiro. Mas muito obrigada, viu, Nicole? E olha, são vocês os heróis e as heroínas da educação, né? O que eu estou fazendo, como a Cláudia faz, a Cléo faz, tantas pessoas aqui fazem, é compartilhar as suas experiências para fortalecer aqueles que ainda precisam de mais força. Mas nós também precisamos, nós também estamos aprendendo, nós também estamos o tempo todo nos desafiando, né? E é isso, queremos mais, como você e como todos aqui, para nos sentirmos cada vez mais fortes e podemos, de fato, fazer sentido na educação desse nosso país. Portugal, qual outro país for. Obrigada, viu, Nicole? Eu só queria rapidamente, para não atrapalhar a dinâmica, trazer que, Nicole, acho que do mesmo jeito que você vê toda essa inspiração na Edilene, sinta que a sua fala também reverbera em todo mundo, acho que aqui do grupo da mesma forma, assim. É muito maravilhoso ver pessoas que estão chegando na educação, né, então 22 anos, chegando com tanta vontade, com tanta gana. Eu espero que o sistema não massacre o seu sonho e que você continue aí sempre alimentando isso e imbuída, tipo, dessa missão mesmo na educação de transformar, transgredir, revolucionar, que enquanto educadores nós estamos aqui. Então, Nicole, sua fala é um bálsamo nessa manhã. Obrigada por compartilhar seus sentimentos com a gente, porque lindo te ouvir. Agradecida, Nicole, muito especial, força grande, coragem e esperança sempre, no fazer e acontecer, porque é assim que nós continuamos. Parabéns. Gisele Beires também está com a mãozinha levantada, por favor. Pode falar. Não é a Gisele que vai falar, é o Zé Guilherme, o esposo dela, e um professor. Esses óculos são porque eu operei uma catarata, que a claridade me incomoda bastante. Bom, eu fiquei encantado também com o que você contou. Eu estive trabalhando um tempo com o Lauro Oliveira Lima, aprendi muito com ele, né? E tive a sorte de encontrar Zoltán Poulenc, que realmente nos ensinou que matemática podia ser ensinada de uma outra maneira. Mas, ouvindo essa sua experiência, eu comecei a dizer a mim mesmo que realmente tudo que eu venho pensando ultimamente e tudo que eu vivi até agora, que eu estou colocando num livro, finalmente, se resume nisso que você nos apresentou, ou converge, talvez, para isso que você nos apresentou. Ou passa por isso que você apresentou, porque é uma coisa viva o que você nos apresenta. É uma coisa que tem muito ainda, né, o que acontecer por aí, mas é nessa direção. Vocês estão de parabéns. Toquem tudo que vocês puderem, com o maior entusiasmo que vocês conseguirem, e nós estaremos aqui não só torcendo, mas querendo ajudar, de alguma maneira, do jeito que for possível, a tocar esse projeto que realmente vale muito a pena. Ele está muito correto, segundo todas essas grandes pessoas que deram a sua vida à questão da educação. Ou, de um modo geral, na dinâmica de grupo, com o Lauro, ou especificamente na matemática, com o Zoltán Poulenc. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem dado toda essa energia a esse projeto lindíssimo, certíssimo, né? Muito de acordo com o que a gente também veio amadurecendo. E estamos à disposição, se a gente puder ajudar em alguma coisa, mesmo de longe, qualquer coisinha que eu possa ajudar, nós possamos ajudar, vai ser um prazer muito grande, porque está de acordo com tudo que a gente sonhou. Muito obrigada, José, Gisele. Nossa, que palavras maravilhosas, José. Eu quero ver seu livro depois, viu? Quando estiver publicado, passa aqui para a gente comprar. Obrigada. Você será, então, a primeira a recebê-lo. Muito
Muito obrigada. Com licença. Cláudia, antes da Luciana, nós temos a guardiã, agora temos uma outra guardiã que precisará falar conosco. Cláudia, você está por aí? Cláudia Cardoso? Tô sim. Não, mas eu não pedi para falar, não. Mas você não é a nossa guardiã do tempo? Sim, é porque o tempo está acabando, né? São 11h01 já. Agradecida, Cláudia. Então, eu gostaria de fazer a pergunta, Edilene, nós temos algumas perguntinhas, mas o tempo também está no limite. Aí eu gostaria de fazer a pergunta como poderíamos fazer, não só para você, né, mas pela sua disponibilidade e também a do grupo. O seu microfone está fechado. Ai, desculpa, eu me perdi aqui, apertei os botões errados. Estou vendo aqui algumas pessoas pedindo meu e-mail. Sim, podem. Eu vou deixar meu WhatsApp também, né? Quem ainda não pôde ter, enfim, tem dúvidas ainda e queira conversar comigo, nossa, será um prazer, a gente bate um papo, tá? Eu vou me organizando para conversar com vocês. Zizi, você consegue anotar aí no chat, por favor? É 11 99320 4040. Meu e-mail é edilene@escolaaberta.org. Isso, muito obrigada, Zizi. Gente, olha, foi um prazer. Quero tomar mais tempo de vocês também. E eu estarei com vocês também aqui nesta jornada, ouvindo outros colegas, ouvindo vocês. A gente vai se conhecendo aos poucos e continuamos aí nos fortalecendo, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Agradecida, Edilene. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.